Pronto. Isso, tá ótimo. Então vamos conversar um pouquinho com o Frei Marinho. Primeiro você vai falar para nós, sempre olhando aqui direto para a câmera, tá? Olhando para mim, do jeito que o senhor Tá. preferir, mas faz uma breve apresentação do senhor, conta um pouquinho da história do senhor antes de chegar na ordem, por Antes gentileza. de chegar na ordem, Isso. olha, eu trabalhava na Elevadores Otis quando eu comecei a participar de um movimento jovem através do Frei Cássio, Frei Emílio, e ali eu fui pegando um pouco gosto pelas coisas até que no fim de 70 me desliguei da Elevadores Otis, que eu era mecânico de manutenção de elevadores, e fui para Uberaba para estudar no seminário dos Capuchinhos. Nós éramos 14 em Uberaba. Em 71, 72, 73 fomos morar em Patos de Minas, como estudantado, onde terminamos os estudos do segundo grau da época. Hoje eu não sei como é que fala. Segundo grau. O que mais? E fala um pouco então, quando o senhor fez os primeiros votos, como é que foi essa caminhada até antes de chegar em Governador Os Valadares? primeiros votos foram feitos em Belo Horizonte, logo após chegar de Patos de Minas. Nós fomos fazer o noviciado em 75, 74. Fizemos o noviciado, cujos remanescentes somos eu, Frei Luiz Mendes e Frei José Gonçalves. E no ano de 76 fomos para Petrópolis para fazer a Faculdade de Filosofia e Teologia. E lá fiquei só um ano e optei por ser irmão, não ser sacerdote. Quando chegou no princípio de 76, eu fui designado para morar em Governador Valadares. E lá fui eu. Morar com o Frei João, Frei Leopoldo e Frei Cássio. Nós éramos 3 freis. Logo depois, Frei João e Frei Leopoldo foram e vieram para morar conosco o Frei... Deu um branco agora, mas aí vieram os outros freis, né? Frei Zezinho, Frei Cristóvão, Frei Emílio, que ficou pouco tempo conosco, depois foi assumir a direção dos estudantes em Petrópolis. E o Cássio permaneceu. E aí começou o nosso trabalho em Governador Valadares. Montamos comunidades de base, um trabalho muito longo, muito bom, que na época eram 100 quarteirões, dividimos, cada quarteirão tinha um dirigente, e de 10 em 10 quarteirões tinha um coordenador. As reuniões eram mensais, nós tínhamos os folhetos próprios que nós mesmos fazíamos, tinha um jornalzinho, que ainda existe uma cópia de um jornalzinho desse nos arquivos em Belo Horizonte, na minha pasta lá. Chamava Jornal João 23, em homenagem ao nosso Papa antigo. E dali nós ficamos lá e demos início a um trabalho com os coroinhas. Tínhamos um grupo grande de coroinha e me deu uma vontade muito grande naquela época de fazer uma praça de esporte, né, para ter um pouco de lazer. Então nós capinamos o terreno atrás das obras sociais ali e fizemos um campinho de terra. E ali com a criançada a gente foi trabalhando, né, nesse campinho. Promovemos, tinha uma quadrinha de vôlei também de areia que nós fizemos, aproveitando a areia do rio, e ali ficávamos, né, e comecei a participar do grupo jovem Meomar, era Menos Ódio, Mais Amor, Meomar.
cujo coordenador geral era o Vicente Custódio Pinto, que depois nos deu um trabalho muito grande. E devido a esse trabalho nosso com comunidade e tal, Vicente Custódio foi eleito vereador pelo bairro Santa Rita, com o apoio de toda a comunidade na época. Foi muito bom o trabalho. Depois de muito trabalho com a festa de Santa Rita, aquela época a festa de Santa Rita girava em torno do leilão, não tinha mais nada. Aí nós criamos o bar, com a ajuda muito grande dos Tassis, mais do Ivaldo, né? Que nos cedeu algumas mesas da casa dele, com a geladeira continental antiga, pusemos cerveja, e criamos também o bingo, que foi um sucesso que está até hoje, o bar até hoje, o bingo até hoje. E aí demos início na igrejinha velha, antiga, que tinha lá. Tinha a casa dos freis lá na porta, lá na entrada, a casa antiga onde morou o Frei Odorico, o Frei Paulo, o Frei Cristóvão. Lá ficava guardada algumas coisas da paróquia. E naquela época não tinha divisão entre paróquia e fraternidade, era tudo fraternidade. Não existia essa divisão que existe hoje economicamente, fica bem claro. Logo depois eu saí, fui transferido para Belo Horizonte, para trabalhar lá no colégio com o Frei José. E aí, primeira passagem minha por Valadares, né? Quando o senhor chegou, como era o bairro Santa Rita nesse primeiro contato? Meu Deus, era horrível. Tudo terra, muita terra, lama. Jesus, não tinha água encanada, era tudo aquelas bombas que a gente fazia assim, para tirar. Aí o doutor Raimundo Rezende foi candidato a prefeito e nós, frades, apoiamos muito ele, inclusive na zona rural. Frei Leopoldo, todo mundo. E ele foi eleito prefeito de Valadares. E ele fez o primeiro asfalto do Santa Rita, que foi a linha de ônibus. Ali, a Conselheiro Pena, com a Washington Luiz, Venceslau Brás, e ali fez a primeira linha de ônibus. E nós não tínhamos uma iluminação de rua. Eu consegui também, com o apoio era Parajara dos Santos e Jader Pacheco. Eles eram candidatos a alguma coisa, não me lembro o que, se era deputado, pelo governo militar, pela Arena. E foram lá e me prometeram, porque eles tinham domínio de tudo, né? Que era militarismo. E prometeram e colocaram a iluminação na Rua Santa Rita, Washington Luiz, até nas obras sociais. Colocaram postes e iluminação perfeita. Também ajudaram a gente muito. E colocou, o doutor Raimundo também começou a espalhar a água, encanamento de água. Inclusive teve um fato interessante, porque na rua, eu não me lembro se é Rodrigues Alves ou Campos Salles, nós tínhamos que fazer o buraco para passar o encanamento, e eu, naquela época, era um líder dentro da comunidade. Chegamos lá, o senhor não queria tirar o caminhão dele, foi uma confusão danada. Com muito custo a gente convenceu, porque ele era de outra igreja e não gostava dos padres. Com muito custo a gente conseguiu tirar o caminhão dele, e eu mesmo subi no trator, junto com o moço que trabalhava no trator, e fomos cavando a rua para colocar o encanamento. Aí conseguimos. Eu não me lembro se era Rodrigues Alves ou se era Campos Salles. Aí começamos a pôr encanamento d'água no bairro todo. Depois disso eu fui embora, as coisas continuaram. Depois do doutor Raimundo veio o Ronaldo, veio a turma toda e as coisas foram embora. Pastoralmente, como era a paróquia quando o senhor chegou lá nesse primeiro momento? Muito fraca, muito fraca. Missa, muita capela na zona rural, muita, porque hoje não tem tanto igual tinha na época, né? O Frei João,
Ele saía na segunda ou terça-feira e ficava até quinta, sexta na zona rural, celebrando casamento, batizado, missas. Eu não me lembro muito bem, era Pontal, Baguari, Piedade, São Geraldo da Piedade, que hoje já não são mais comunidades nossas, mas naquela época era. E era muita. E teve o primeiro ano que eu morei lá, o Frei João foi fazer os estudos em Petrópolis, então ficou o Frei Leopoldo como padre. Então eu tinha que ir para a roça com ele sempre e voltar para celebrar no Santa Rita ainda, com aquelas caminhonetes Willys antigas, 3 marchas. Era muito complicado, muita chuva, lama, mas aí com esse trabalho que nós começamos depois com o Frei Zezinho, de comunidades eclesiais de base, parece que a paróquia tomou um rumo melhor, sabe? O povo começou a vir mais à igreja, a participar das coisas. Aí depois eu fui embora, quer dizer, as comunidades de base foram se diluindo, que não houve a continuidade, mas ficou a semente, né? Depois proliferou. Obras sociais, o que o senhor tem a dizer da sua experiência com as obras sociais? Bom, as obras sociais, quando eu mudei para lá, ela começou com o Frei Cássio, com o Geraldo Honorato, que inclusive é da Quinta Igreja Batista, gente finíssima, com o Laércio Birro, o Bernardo, que eram donos da CTGV. Começou com o curso de cabista, depois veio o curso de eletricista. Desse curso de cabista, muitos daqueles formandos foram contratados pela CTGV, como o próprio João Alves, que faleceu há pouco tempo, Jesumário, que depois passaram para a Telemig, né, que a Telemig encampou a CTGV. Então depois é que foram começando outros cursos, serralheria, datilografia, era um monstro de datilografia naquela época, com a Ruth sendo a professora, mas isso tudo no governo do Frei Cássio. O Frei Cássio é que implantou todo esse trabalho lá. Depois que eu fui embora, o Cássio continuou fazendo esse mesmo trabalho. Depois, na outra vez que eu mudei para lá, aí eu já assumi as obras sociais. E aí eu dei continuidade aos cursos. Aí começamos a ter, era só à noite, né? Aí começou a ter curso de manhã, de tarde e de noite. Outra vez, o Ivaldo Tassis era subsecretário do Trabalho e Ação Social. Mendes Barro era o secretário. Então, bom de lembrar nome, viu? E depois veio o Ivaldo era o vice, né? E o Ivaldo remanejou cursos, monstros para nós. Então tínhamos curso de manhã, de tarde e de noite. As obras ficavam apinhadas de gente. Foi uma maravilha. Podemos dizer que as obras sociais, então, têm grande importância no desenvolvimento do bairro e da cidade. Nossa, você não sabe quantas pessoas passaram por ali que são agradecidas, foram, né, enquanto eu estive lá, por todos que dirigiram. Não fui só eu que dirigi as obras, né? Depois teve o Tavares, teve o Sebastião, teve o Frei Tiaguinho, teve vários lá que dirigiram também. Mas as obras sociais, ela teve uma importância muito grande na formação de trabalho para as pessoas. Muito. Porque ela formava as mulheres em manicure, pedicure, corte e costura. Os homens formavam em torneiro mecânico, serralheria, eletricista. Aí o curso de cabista acabou porque a Telemig já não queria mais, né? Tudo isso a gente formou muita gente. Graças a Deus, muitos depois continuaram os seus trabalhos. Serralheiro, então, é o lugar que tem serralheiro, né? A maioria foi formado lá, com o professor Elis Guimarães, depois foi o Elcio, depois teve o Aloísio e outros que eu não me lembro mais, aí eu já esqueci. Estou muito bom de nome, não. Lembrar do Frei Marinho também é lembrar de esportes. Fala um pouquinho desse envolvimento do senhor com essa área esportiva dentro lá da paróquia, dentro da cidade. Eu já tive uma experiência muito grande em Belo Horizonte, que nós montamos
durante o período que eu fiquei lá em noviciado, nós tomamos conta de um grupinho que se tornou um time de futebol. Chamava JUF, Juventude Unida Franciscana. E os meninos eram muito bons de bola. No final do ano, quando eu fui embora, aí eu perdi todos, porque o Atlético e o Minas Tênis, que tinham muita força, levaram meus atletas. E eu, quando cheguei em Valadares, eu falei, eu vou formar um grupo aqui também. Da primeira vez que eu estive, era campo de terra, que eu fiz o campo de terra. Então não deu para agilizar esse trabalho, porque era muita poeira, muito calor. Mas da segunda vez, eu assumi esse trabalho. Então eu comecei um trabalho com 300 crianças. Eu não me lembro hoje as categorias, tanto tempo, era infantil, juvenil, adulto, e tinha outra categoria para baixo. E os pais autorizavam naquela época, né? E eu fui formando os meninos. Nisso eu consegui construir a quadra de futebol. Eu já tinha começado a construir em 79, mas devido às enchentes, o pessoal ficou tudo nas obras sociais, lotou de gente, e eles lavavam roupa em cima da quadra. Então eu perdi a quadra, não podia mais fazer nada lá, que a quadra estava no concreto, então não podia bater cimento em cima. Quando eu mudei da outra vez, o prefeito era o Ronaldo, e o Ronaldo me prometeu fazer a quadra, e fez. A prefeitura me deu funcionário, tudo, fizemos a quadra, que foi uma beleza, sabe? E no final eu iluminei a quadra, fiz a arquibancada, aí nós começamos esse trabalho, com muita ajuda do Filadélfia, do Carlos Tebet, me ajudou muito. E nisso eu fui formando atletas, formando várias categorias e disputando campeonatos dentro de Governador Valadares. Quando chegou no fim do tempo que eu estava lá, a prefeitura lá me escolheu o esportista do ano. O prefeito era Rui Moreira e eu fui receber o troféu lá no Atiaia, aquele grupo de políticos. Tinha até um jogador que foi do Atlético, que estava lá também, trabalhava com o Democrata, eu não me lembro o nome dele agora. E a gente recebeu esse troféu que está guardado lá nos arquivos da província, né? Depois recebi o título, não é cidadão honorário, eu esqueço como é que é. É outro título, porque eu sou nascido em Valadares, então não tem como receber cidadania honorária. E por isso tudo que a gente passou. Mas aí eu fiz um um convênio com o Filadélfia, e eles foram levando meus jogadores também para disputar o Mineiro. Inclusive o Paulinho Costa, né, que hoje é vereador, o Paulinho começou comigo com 14 anos. Foi um excelente goleiro, que foi o primeiro a ir embora. Cara muito responsável, trabalhava na Cicafé. Depois da Cicafé, ele saiu, foi estudar engenharia, essas coisas todas, e foi chamado para o Filadélfia, que chegou até a seleção mineira de futebol de salão. E só não foi para a seleção porque convidaram, tinha que treinar todo dia, e ele fazia engenharia, não teve como ele sair do curso para ir para lá. Então eu formei muito atleta, que inclusive no ano 2000, depois que eu cheguei da experiência de Assis na Itália, eu fui para os Estados Unidos. E lá eu me encontrei com a maioria desses meninos que já eram homens feitos. Que pagaram tudo para mim, desde a passagem de Belo Horizonte até Miami, até Pompano. Depois eu fiquei 30 dias lá por conta dessa turma toda, tudo por conta deles. A ida, a volta, em reconhecimento a tudo isso que eu fiz, né? Também a família da Dona Glorinha, o Rui Moreira, o Rui Campos, que faleceu já, coitado, um grande amigo meu. Então, depois eu fiquei sabendo que já tinha meninos que passaram lá por mim, que estavam na Espanha, que estavam em Portugal. Mas, antes de mais nada, eu deixo uma importância muito grande, não na formação futebolística, do caráter, da bondade. Eu ensinava muito a eles o respeito, a religião, o amor a Deus.
Isso eles têm até hoje. Conversa com o Paulinho para você ver, conversa com o Zé Eustácio, com essa turminha que está lá hoje, que ainda está, né? Porque a maioria está longe, lá em Valadares, é quanto a gente ajudou na formação. Porque no começo, eu cobrava, quando era menino, eu cobrava currículo escolar. Eu dava aula de reforço para os meninos. A família do Elias, do Edilei, tudo, pergunta para eles como que a gente fazia. A gente ajudou muito. Aí criamos a primeira Copa Kaiser, que foi um sucesso em Governador Valadares. Tinha time da cidade toda, de várias empresas. Foram 5 Copa Kaiser. Aquela época, a Coca-Cola era detentora da Kaiser. Então a Kaiser tinha o direito nas festas de Santa Rita. E eu que tomava conta da festa também. Aí a Kaiser patrocinava, pagava as arbitragens, os troféus, e a gente distribuía aquilo para a cidade toda. Era um sucesso, a quadra lotava e foi muito sucesso, viu? No esporte foi isso, graças a Deus. E fui professor de educação física também, do Elvésio Dai, do 5ª a 8ª. Fala para nós um pouquinho do movimento dos devotos a Santa Rita, antes mesmo da criação do santuário. Como era essa relação das pessoas que vinham de fora para poder conhecer? Olha, eu não sei, aí quando eu cheguei lá, o movimento era grande, porque naquela época tinha o Eudes, né, que era dono da Vinocruz, acho que era isso mesmo. Ele tinha o transporte no dia de graça, né, para o pessoal que vinha do centro. Sempre teve aquela turma que sai da Serra Lima, que vinha a pé, desde aquela época já tinha. Mas nesse movimento eu participei muito pouco, que eu ficava mais com a parte social da paróquia. A parte mais religiosa, de movimentos, era mais com... Eu sei que tinha a Liga Católica, os marianos, os vicentinos, eu lembro, mas inclusive, eu fui diretor da Liga Católica, mas eu não... O seu Zé Silveira, aquela turma toda, mas eu não participei muito, mexi mais para lá de cá. E nessas viagens às comunidades rurais, o que o senhor tem a nos dizer dessa evangelização que foi feita também nessa área da nossa paróquia? Foi muito boa, muito boa. Eu admiro, felizmente e infelizmente já foram embora alguns, né? Cristóvão, Leopoldo, João tá ainda, 89, mas tá aí. Eles foram muito constantes na roça. Essa zona rural toda tinha um atendimento, sabe, muito grande, mas muito grande. E tinha o que eu chamo até de apóstolo, José dos Santos. José dos Santos foi um ícone naquela paróquia. Era um senhor escuro, né? Cabelo branco. Ele andava a pé ou de cavalo, formando comunidades na zona rural. A maioria foi ele que formou. E ele ia muito lá em casa, ficava conosco no fim de semana, depois voltava para a roça, ia muito com o Frei João. Então, onde o Frei João ia, ele ia, mas todas essas comunidades era ele que dava o início, sabe? Andava a cavalo, andava a pé, dormia em qualquer lugar, ele era muito bom. Contanto que quando ele morreu, o Frei João fez questão da paróquia bancar tudo, do enterro, túmulo, porque ele foi um ícone mesmo, um ícone para nós. A zona rural sempre foi muito bem assistida, muito bem, graças a Deus. Paróquia Santa Rita de Cássia, 60 anos, o que dizer? Meu coração fala mais alto do que a boca, né? Eu gosto demais dali, sabe? Gosto demais. Ali foi um período da minha vida que eu cresci como frade capuchinho, que eu pude doar muito da minha vida. Porque a última vez que eu voltei lá, eu fui só para dirigir as obras, né? Quer dizer, eu já não tinha mais aquela dinâmica, aquele espírito jovem que eu tive. E hoje, por exemplo, 73 anos, eu já não dou conta, se eu voltar lá um dia, de fazer. O pessoal cobra isso. Da última vez que eu tive, cobraram. Mas você não vai fazer. Calma, o tempo mudou. As coisas mudaram. Porque tem que ter escolinha de futebol.
Eu falei, não, gente, não pode. Agora, para ter escolinha de futebol, você tem que ter autorização dos pais, você tem que ter médico, fisioterapeuta, enfermeiro, você tem que ter tudo. Tem que ter autorização da prefeitura, tem que ter... Expliquei para eles isso, né? Aí me acalmaram. Então hoje eu não sei como que seria lá. Deixa para nós então uma mensagem para a paróquia que está aproximando de completar 60 anos. Pois é, aqui completou 60. Também tivemos aqui as comemorações da paróquia São Félix. Não a paróquia é nova, tem 10 anos. Mas o santuário e a presença dos capuchinhos aqui também foram 60 anos, né? Eu deixo um abraço a todos e eu quero que todos da paróquia não se esqueçam dos frades capuchinhos italianos que deram início a isso tudo, lá com o Frei Odorico, como teve aqui Frei Aldo e Frei Emílio, são os italianos que criaram toda essa estrutura paroquial que nós temos hoje. Eu lembro que Frei Odorico contava pra gente, quando chegou lá, tinha aquele esqueleto que ali pertencia à paróquia de Lourdes, Padre João, se não me engano é João Verbeck, é que deu início à obra. Mas a igreja não podia ser maior do que a igreja de Lourdes, que era a matriz, lá era a capela. Então diminuiu o tamanho. Frei Odorico não gostou, mas fez assim mesmo. Então, eu deixo um abraço a todos vocês e nunca esqueçam das pessoas que passaram por aí e homenageiem sempre aquelas que não estão mais no meio de nós. Tá bom? Um abraço a todos. Nós que agradecemos, Frei Marinho. A gente começou rápido o nosso diálogo e até não pude me apresentar e falei um pouquinho, né, do nosso trabalho de entrevistar pessoas que estão relacionadas à história da nossa paróquia. Eu sou Hércules Werneck e hoje nós estamos aqui em Poços de Caldas, né, nessa tarde de domingo, dia 27 de agosto, podendo ter esse diálogo com uma pessoa tão importante da nossa história. Então, nosso agradecimento, que Deus lhe abençoe sempre e paz e bem. Paz e bem.